Vamos falar sobre atividade econômica. Todo mundo pensa em ter o próprio negócio, crescer, melhorar de vida, né? Às vezes até abre uma porta, começa a negociar, comercializar. E aí vem o problema da legalidade. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com o Sever Marcos, que é auditor fiscal da Prefeitura na área de atividade econômica. E vamos aprender um pouco sobre como a gente deve proceder para não cair nessa armadilha. Já pensou? O negócio já começou e está tudo legal. Qual é a principal irregularidade que as pessoas cometem quando não observam a legislação? Primeiro que é o seguinte, que a legislação, ela preconiza que a licença, ela tem que ser tirada antes do início das atividades, sejam ela comercial, prestação de serviço ou industrial. Então, a partir do momento que você dá início nesse processo de legalização, um dos documentos que é fundamental é a informação do uso do solo. Por quê? Esse documento é que vai dizer se naquele local pretendido pode ser exercida essa atividade a qual se pretende abrir e estabelece alguns parâmetros que são extremamente importantes. Por exemplo, se há necessidade ou não de pátio de carga e descarga, se há necessidade ou não de vagas para estacionamento. Então você estabelece esses princípios básicos, né, do que é necessário para que aquele estabelecimento funcione naquele local. Ou seja, se eu abrir, por exemplo, uma farmácia numa via veloz e que não tem um recuo para parar em frente à farmácia, é um risco. Sim. Não tem embarque e desembarque. Sim, eu, por exemplo, numa fiscalização rotineira, eu me deparei com uma situação semelhante. O contribuinte abriu o estabelecimento dele, já colocou as prateleiras, comprou os medicamentos e pela área que ele tinha e pelo tipo de atividade exercida, ele necessitava de vagas de estacionamento. E é importante ressaltar que essa vaga ela não pode se dar em área externa, ou seja, fora do lote. Aquela vaga na rua, ela não é computada como uma vaga para esse estabelecimento, uma vez que, como se trata de um logrador público, ela pode ser utilizada por qualquer um. Então, a partir desse momento, você tem que ter uma vaga interna ao lote para atender a esse estabelecimento. Ele esqueceu, por exemplo, de pegar um alvará ou uma licença de funcionamento por parte da segurança de incêndio, bombeiros. Esqueceu de pegar um licenciamento ambiental. Tudo isso faz parte dessa composição do licenciamento para o negócio, não é verdade? Sim, para você chegar até o alvará de localização e funcionamento, existe uma série de pré-requisitos, né? E isso depende do tipo de atividade. E aí, retornando à importância do uso do solo, que esse documento de informação do uso do solo, ele vai dizer para o contribuinte se ele precisa, por exemplo, de um alvará da vigilância sanitária, se ele precisa de uma licença ambiental. Todos os estabelecimentos precisam do corpo de bombeiro, mas nem todo estabelecimento vai precisar, por exemplo, de um alvará da vigilância sanitária ou, por exemplo, de uma licença ambiental. E você só consegue chegar até o alvará de localização e funcionamento a partir do momento que você anexa todos os documentos que estavam estabelecidos naquela informação do uso do solo. Agora, eu, por exemplo, quero montar um negócio para vender material para manutenção de automóveis. Não entendo nada de alvará, de licenciamento, não entendo nada disso. Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou me virar? O primeiro passo, né, lógico, é procurar um contador que vai te orientar como obter esses documentos. Retorno, novamente, é importante frisar a importância do uso do solo. O primeiro documento que você tem que tirar quando você pretende abrir um estabelecimento é tirar a informação do uso do solo para o local pretendido. Que aí ele já vai estabelecer lá os documentos necessários, né? Vigilância sanitária, licença ambiental e vai te falar, olha, se você estabelecer para esse tipo de estabelecimento, para essa metragem quadrada, você precisa de uma vaga para estacionamento. Para determinada outra metragem, você vai precisar de mais vagas. Dependendo da sua área, você vai precisar de uma parte de carga e descarga. Então, tudo vai estar estabelecido na informação do uso do solo. Agora, vamos avançar no sonho. O sonho era pequeno, abrir uma porta, montar um pequeno negócio. Agora, muita gente, há 2 anos atrás, tinha um pequeno negócio e foi crescendo.
foi ampliando. Aquele alvará de funcionamento lá do início do empreendedorismo pode não servir mais porque o negócio dele cresceu, avançou, comprou mais 2 lotes, diversificou os produtos que ele está negociando. Ele tem que ficar atento também para mudar a documentação? Nós dizemos o seguinte: a partir do momento que há um aumento da área utilizada para sua atividade econômica, ou uma alteração em itens do que é executado naquele lugar, nós dizemos que houve uma descaracterização do alvará de localização em funcionamento. A partir do momento que houve uma descaracterização, há a necessidade de todo um novo processo para se obter um novo alvará de localização em funcionamento. Por exemplo, se eu abrir um negócio para vender areia e eu resolvi depois vender tinta, tem que mudar a licença? Vai ser estabelecido o seguinte: tem que verificar se aquele tipo de KNAI que ele vai alterar, que ele vai tinta, ele vai sujeitar, por exemplo, às vezes para tirar para o comércio de areia, não era necessário a licença ambiental. E a partir do momento em que você acrescenta outro item, como por exemplo a tinta, pode ser que seja necessária a licença ambiental. Então houve uma descaracterização do alvará de localização em funcionamento e há necessidade agora de uma coisa que não foi necessária no primeiro momento, que era a licença ambiental, e que passou a ser em função desse novo item que você passou a comercializar ou de uma nova atividade de prestação de serviço que você resolveu executar no local. Agora vamos fechar falando sobre a atividade do auditor fiscal nessa área de atividade econômica, porque quando você bate a porta do estabelecimento, você está aqui procurando a documentação. E todo mundo acha que isso é uma burocracia. Mas quando falta, por exemplo, uma licença do bombeiro, está tudo em risco de incêndio. Quando falta, por exemplo, a vaga ali para embarque e desembarque, o cara desembarca na rua, está todo mundo correndo risco de vida. Sim. Quando falta, por exemplo, a licença da construção do prédio, o prédio está em risco, não sabemos que lá tem alguma garantia de ficar em pé. Ou seja, o consumidor, ele sempre vai ficar dependendo dessas licenças para ele entrar e saber que tem lugar para estacionar, que tem lugar para desembarcar, que tem segurança de incêndio, que tem saúde no que está sendo vendido lá, por exemplo. Então eu queria que você falasse sobre esta forma do auditor fiscal ser visto como sendo o cara que vai lá para atrapalhar, e nem sempre é para salvar a vida das pessoas, não é verdade? Sim, a atividade do auditor fiscal, ela visa preservar a integridade física, né, e a saúde do contribuinte, bem como auxiliar no ordenamento territorial. Porque, veja bem, às vezes você abre uma atividade que pode ser o que a gente chama de polo indutor de tráfego, ou seja, vai ser uma atividade em que vários veículos vão convergir para aquele ponto. O que acontece? Você vai prejudicar, né, a fluidez do trânsito. Por isso que quando você vai tirar determinados alvarás, em função do tipo de atividade, é exigido um estudo de impacto de vizinhança para saber como aquela atividade pode impactar a vizinhança. É exigido um impacto de trânsito para saber como aquela atividade vai influenciar no trânsito. Quando a gente quando é solicitado o alvará de localização em funcionamento e é feito uma auditoria, né, que o auditor vai até o seu estabelecimento para poder fazer a vistoria para a liberação do alvará de localização em funcionamento, e a gente observa, por exemplo, a vigilância sanitária, né, o alvará da vigilância sanitária, qual que é a nossa preocupação? É para saber se as condições em que aquela atividade é exercida, ela pode trazer algum prejuízo para a saúde do contribuinte. Quando a gente pede um certificado de aprovação do Corpo Bombeiro, qual que é a nossa preocupação? Para saber se aquela atividade pode trazer um risco à integridade física, à vida desse contribuinte que vai frequentar aquele local. A gente pode observar, como por exemplo, aquele acidente que houve na Boate Kiss, que ele não tinha alvará, por exemplo, localização em funcionamento. Ele não tinha o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro. Então, essas atividades que são realizadas sem a documentação necessária, ela traz riscos enormes a quem frequenta aquele ambiente. Então, a atividade do auditor fiscal não é uma atividade burocrática. Ela não visa só documentos, ela visa preservar a integridade do contribuinte, do cidadão, né? Vamos chamar de cidadão das cidades. Então, quando você for recebido para pedir a documentação, você tem que ser recebido com alegria e festa, né? Não é o cara que está lá para atrapalhar, não é verdade? Não, na realidade, o que a gente busca é até melhorar as condições de trabalho
das pessoas que vão trabalhar naquele local, garantir uma cidadania para esse comerciante, né? Porque se você traz ele para a legalidade. E digo mais, assim, você andar de forma legal é muito mais barato do que você sair e andar de forma ilegal. Muito bem, eu agradeço a sua presença aqui no Sindifisc. Prazer, o Sérvio Marcos, que também é diretor do Sindifisc, né, na presente gestão, e que nos falou sobre essa questão tão importante que é a legalização de um negócio, como você disse. É muito mais barato andar legal do que ficar na clandestinidade e depois ter que corrigir todo o problema, pagando às vezes até multas por causa da irregularidade. Quem sabe até acontecendo alguma coisa que um alvará podia ter evitado, não é verdade? Certinho. Muito obrigado. Prazer.